Olá, estamos mais uma vez aqui com uma aula de História, né? E o nosso conteúdo hoje, Roma Antiga. Meu nome é Ana Cláudia, né? E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa civilização que marcou e que nos traz, assim, que influenciou muito a nossa sociedade, né? Vamos começar, assim, pela sua origem, né? Na sua origem nós temos duas aí explicações. Uma lendária, falando aí de Rômulo e Remo, né, dois bebês que tiveram seus pais assassinados e eles foram jogados no leito de um rio e, né, uma loba os amamentou, depois de retirá-los, claro. Posteriormente eles voltam, depois de crescer, foram criados em uma aldeia distante, reconheceram, né, conheceram lá a sua origem, voltaram, né, exigindo o seu trono, e aí fundaram então a cidade de Roma. Mas a outra é a nossa origem histórica, né? Na nossa origem histórica nós temos aí a união de vários reinos, né? Latinos, etruscos, samitas, né? Povos, né? Ilírios que vieram para essa região e foram formando também pequenos grupos, como aconteceu na Grécia Antiga, formando grupos familiares, né? E depois até fundarem, então, a cidade de Roma, unindo todos esses povos, tomando posse, então, de toda a Península Itálica inicialmente. Nesse período, né, foi chamado de monarquia, porque a história de Roma ela é dividida em três períodos: monarquia, república e império. Então, nesse primeiro período, né, teria sido Rômulo o seu primeiro rei. Nós tivemos aí outros, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérgio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Esse último rei teria sido deposto, né, pelo parlamento que existia na época, no caso os senadores, e que tinham uma importância política muito grande. Né? Mas por que os senadores resolveram depor, então, Tarquínio? É porque ele estava se aproximando muito do povo, né? E essa aproximação colocava em risco a existência aí desses senadores. Então, eles acabaram depondo, iniciando aí um novo tipo de governo, que se chama república. Né? Que a república é um sistema administrativo do Estado, né? Onde a propriedade, né, de tudo que tem, pertence ao povo. Então, um pouco diferente da monarquia. Né? A palavra república, que vem do latim, justamente desse período de Roma, significa coisa pública. Res, coisa. Públicos, público. Então, república, coisa pública. Então, nessa ideia, o Estado pertence ao povo. Também temos uma divisão social, tá? A divisão social existente era patrícios, que eram os fundadores da cidade de Roma, né? Os plebeus, né? Homens livres, mas que não possuíam nenhum poder político inicialmente. Os clientes, tá? Que eram pessoas que eram dependentes dos patrícios, mas que exerciam alguma atividade importante junto ali dos patrícios, né, a administração dos bens desses patrícios. Então essa era a função deles. E os escravos, que inicialmente eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas, que também era o que permanecia em Roma. Esse período, república, é um período bastante longo, e esses plebeus, homens livres, vai chegar um momento que eles não estão satisfeitos com a situação. Roma começa a crescer, começa a expandir o seu território e, no entanto, os plebeus, que muitas vezes eram soldados que participavam das guerras, não tinham direito nenhum. Né? Então, houve várias revoltas, foram mais de 200 anos de luta entre patrícios e plebeus, lembrando que essas lutas por direitos, reivindicações por direitos, né? Até que os plebeus ameaçaram abandonar a cidade de Roma e fundar uma outra cidade. Foi aí que os patrícios resolveram, então, ceder. Então, surgiram aí a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus, porque era proibido anteriormente.
a Leis Licínia Sestes, Lei Poetélia Papira e Lei Hortência. Né? Nessas leis, nós tivemos aí que a questão do casamento, que foi permitido, a proibição de escravidão por dívidas. Então, a escravidão daqui para frente, a partir dessas leis, só é permitido a escravidão por guerra, né? E um outro movimento também, tudo isso são movimentos sociais. Outro movimento social também que acontece nesse período, né, foi a revolta de escravo, liderado por Espartacus. Né? Então, cerca de 80 mil escravos se revoltaram. Eles foram contidos, né, pelo exército romano, mas é importante entender que essas revoltas aconteceram. Um outro ponto importante que fez com que Roma avançasse muito em seu território, ou expandisse muito o seu território, né, foram as guerras púnicas. Por quê? No norte da África existia aí uma colônia de origem fenícia, né, e eles tomavam conta do comércio na região. Só que Roma queria dominar todo esse comércio. O que ele tinha que fazer? Tinha que vencer, né, esse conflito e transformar essa cidade, vamos dizer assim, cidade de Cartago, subjugar essa cidade. Foram 3 conflitos. Né? A primeira, Roma vence, Cartago consegue se reerguer. A segunda, Roma vence, mas Cartago consegue novamente recuperar a sua economia. A terceira vez, Roma invadiu o território do norte da África, né, impondo ali os seus desejos. E, claro, aí começa a expandir, e aí é onde nós temos a ideia do Império Romano, né, que vai tomar conta do norte da África, de toda a Europa e uma boa parte do Oriente. Então, estendendo. Nós temos também aí, com essa expansão de territórios, vai surgir também um outro problema. Muitos plebeus começam a perder as suas terras, e as novas terras que eram conquistadas eram divididas entre os patrícios. Com isso começa um conflito, né? E mais um probleminha, nós temos aí com muitos escravos e um número de homens livres, plebeus livres, que não têm trabalho. Então começa uma luta aí por divisão de terras, que hoje nós conhecemos como reforma agrária. Então surgiram aí a ideia dos tribunos da plebe. Inicialmente esses tribunos eram escolhidos entre os patrícios, mas para lutar pelo interesse dos plebeus. Depois, com o passar do tempo, os plebeus ganharam o direito aí de escolher, né, quem seriam esses representantes. 2 nomes que se destacaram foi o dos irmãos Graco. Eles fizeram lá algumas transformações, mudanças, mas que no final elas não tiveram muita eficácia, né? Voltaram atrás. E com isso houve aí uma revolta entre os plebeus. Para conter essa revolta entre os plebeus, inicia-se então um período de ditadura, né? Sendo que o primeiro ditador que nós vamos ter é o general Mário, né? E ele vai montar aí um exército profissional, e um exército dele, né? Ele fica mais de 20 anos aí no poder. Posteriormente, depois da morte dele, foram criados aí os triunviratos, que era um governo de 3 pessoas. Nós tivemos 2 triunviratos, né? Ao final do segundo, quando Júlio César estava liderando, né? Ele foi assassinado. E no segundo triunvirato nós tivemos aquele episódio onde há o suicídio, né, de Cleópatra. E depois desse episódio, quem assume é Otávio Augusto, né, que ele vai receber um título então de divindade do poder imperial, e ele que vai formar e inicia-se aí então o Império Romano, né, quando ele assume o poder. Que aliás ele também defende a permanência aí do Senado, e o Senado acaba apoiando, né, esse imperador, que recebe o título aí de príncipes, e de César, porque o nome César posteriormente se torna um título, não apenas um nome.
E aí nós temos o Império Romano, ele é dividido em duas partes, o Alto Império, né, e o Baixo Império. O Alto Império seria o momento, então, aí de apogeu de Roma, né? Foi o momento em que Roma teve aí a sua máxima extensão territorial. Também foi nesse momento aí que nós tivemos a política de pão e circo. Como eu disse anteriormente, o número de plebeus pobres sem empregos era muito grande. Então, para evitar revoltas, né, fazia-se a distribuição, né, de pães e ainda dava a diversão para esses plebeus. Nesse período também nós temos o advento do cristianismo, que se expande bastante. Num primeiro momento, muitos cristãos foram perseguidos, inclusive levados até para a arena, para servir de diversão aí para os romanos. E esse período que vai, né, do século I até o ano 180 depois de Cristo foi chamado de Pax Romana, é o período que Roma está expandindo. Mas depois Roma não era capitalista, depois desse período Roma para de expandir. Eles não viam necessidade em continuar expandindo e também não pensaram nas consequências. É aí que entra então o Baixo Império, que é denominado aí de crise do Império Romano. Nesse período aí, o que nós vamos ter? Com o fim das guerras de conquista, né, o que nós vamos ter? Roma para de expandir, então vai também diminuir o número de escravos, já que a expectativa média de vida de um escravo é menor do que de um homem livre, então o número de escravos começa a diminuir. Agora, olha só o que é interessante. O número de escravos começa a diminuir e quem produz tudo são os escravos. Sem escravos, vai diminuir a colheita, né? Aí o comércio também vai ser afetado, porque vai vender menos. O comércio sendo afetado, o número, né, o quantitativo de imposto que eles vão receber também vai diminuir. Diminuindo esse imposto, Roma não vai ter condições de manter o seu exército. Sem exército, quem é que vai proteger os limites territoriais romanos? É aí que Roma entra em crise e que cai nas mãos dos chamados povos bárbaros, que na realidade eram germanos, mas que eram chamados de bárbaros porque tinham uma cultura diferente. Por outro lado, nós temos aí a expansão também do cristianismo, tá? Que acaba se tornando uma religião oficial no ano 380, através do Édito de Tessalônico. E aqui também outra característica foi que quando Roma entra em crise, para tentar recuperar, houve uma divisão do Império Romano. O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Lembrando que no Império Romano do Oriente a atividade principal era o comércio. E no Império Romano do Ocidente a atividade principal era a agricultura. Então, o Império Romano do Oriente, como manteve, né, os seus impostos, a atividade comercial funcionando, ele não cai nas mãos dos bárbaros, né? E o Império Romano do Ocidente acaba sendo dividido, formando aí vários impérios. No mapa, nós podemos visualizar, né, o caminho que cada um desses povos bárbaros fizeram, né, e também os reinos que formaram posteriormente. Então, nós temos aí, né, os povos godos e vários reinos sendo formados. Vamos praticar um pouquinho? Né? Enem 2016. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V, fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor, ou vendê-lo como escravo, do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Né? Então, a alternativa correta é a letra E. Eles passaram, então, a reivindicar as mudanças sociais com base
no conhecimento que eles possuíam das leis. Lembrando que a nossa legislação, ela tem sua base no direito romano. E chegamos ao fim de mais uma aula, né? Para maiores informações e aprofundarem seus estudos, vocês podem acessar aí a plataforma Eduque, no endereço que está aparecendo para vocês. É eduque.ce.ac.gov.br. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!